Advogado pode ter acesso à investigação criminal? Então, a aula de hoje, pessoal, é sobre um tema envolvendo a investigação criminal, tanto no âmbito da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, quanto no âmbito do Ministério Público, através do procedimento de investigação criminal que nós chamamos de PIC. E para nós analisarmos essa situação jurídica, se o advogado pode ter acesso a uma investigação criminal que tramita tanto no âmbito da Polícia Judiciária quanto no âmbito do Ministério Público, nós temos que fazer as seguintes considerações. Primeiro, nós temos uma garantia constitucional que é o princípio da publicidade. E o que determina o princípio da publicidade previsto no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal? Prevê que os atos da administração, lembrando que a polícia faz parte da administração pública por meio do Poder Executivo, os atos da administração eles têm que ser realizados com publicidade. Né? Não só no âmbito do Poder Executivo, como no âmbito do Poder Legislativo, quanto no âmbito do Poder Judiciário. Então, a publicidade no âmbito do direito é o que vigora, é o que prevalece. Então, se você falar assim, amanhã eu posso ir lá na audiência, no fórum e assistir? Em regra, sim. Amanhã vai ter um tribunal do júri que vai julgar uma pessoa que está sendo acusada de um crime de homicídio, eu posso ir lá no fórum assistir? Em regra, sim. Só que a mesma Constituição Federal, nesse dispositivo que nós apontamos, prevê que, em determinadas situações excepcionais, a publicidade pode ser afastada ou pode ser mitigada, diminuída, e vai se dar entrada à possibilidade do sigilo. Então, regra, publicidade dos atos da administração pública, inclusive policiais e judiciais. Exceção que os atos serão reservados, sigilosos, em segredo. E saindo ou incluindo nessa exceção a investigação criminal, por previsão no artigo 20 do Código de Processo Penal, prevê que a investigação criminal é sigilosa. Então, a investigação criminal, por si só, é uma exceção do princípio da publicidade. Lembrando que as garantias constitucionais elas não são absolutas. Então, o fato do delegado de polícia conduzir a investigação sob sigilo está em consonância com o previsto na Constituição Federal, porque a própria Constituição Federal fala, regra publicidade, excepcionalmente os atos podem ser realizados de forma sigilosa. Então, se você desejar ir lá na delegacia, acompanhar um inquérito policial, acompanhar uma investigação, acompanhar uma oitiva, acompanhar um ato de reconhecimento de pessoas, acompanhar um mandado de busca e apreensão, você pode? Não. Por quê? Porque se você fala, delegado, está lá na Constituição Federal que os atos são públicos, então eu quero acompanhar essa investigação que o senhor está conduzindo. O delegado, na mesma oportunidade, vai responder. Lá está, é público, mas a própria Constituição restringe essa publicidade e o próprio Código de Processo Penal determina que a investigação criminal será sigilosa. Então você, que é do público, né, que faz parte das pessoas, você não tem direito de acompanhar a investigação criminal. O ato aqui é reservado, o ato é sigiloso. Então, nós sabemos que, regra, publicidade dos atos públicos, dos atos judiciais, exceção, a investigação criminal, ela é reservada, ela é sigilosa. E aqui eu abro um parênteses e lembro que até mesmo alguns atos judiciais, por previsão legal, são conduzidos de forma reservada, de forma sigilosa, o que nós chamamos de segredo de justiça. Processos envolvendo criança ou adolescente, processos envolvendo violência sexual, processos envolvendo direito de família, divórcio, guarda, tutela, todos esses processos, por previsão legal, saem da regra e são conduzidos mediante segredo de justiça. E a investigação criminal entra nesse contexto. Também é conduzida pelo delegado mediante sigilo, mediante reserva,
Por quê? Para preservar o sucesso da investigação e também para preservar a figura da pessoa que está sendo investigada. Mas aí vem a questão que é o objeto da aula de hoje. Mesmo a investigação sendo sigilosa por expressa previsão do artigo 20 do Código de Processo Penal, o advogado do investigado tem direito de ter acesso ao inquérito policial, de conduzir, de ler as páginas, de ver as diligências que estão sendo realizadas pelo delegado de polícia? A resposta é sim. Sim, por previsão no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8.906 de 94, e por força da súmula vinculante número 14 do STF. Advogado do investigado tem direito de ter acesso ao inquérito policial que está tramitando na delegacia de polícia. Ponto. Isso é o que está previsto na lei. Isso é o que está previsto na súmula vinculante número 14 do STF. Então, esse sigilo que se impõe pelo artigo 20, ele se impõe para as pessoas, os terceiros interessados, entre aspas, para os curiosos. Em relação ao investigado que está sendo assistido por advogado, é direito do advogado, que nós vamos chamar de defensor, ter acesso à investigação criminal, ter acesso aos autos de inquérito policial. E se porventura te perguntarem, mas qual que é a disposição, qual que é a previsão legal para o advogado ter acesso a essa investigação criminal? Artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906, Estatuto da OAB, e súmula vinculante número 14 do STF. Mas aqui é importante fazer as seguintes considerações. Primeiro, as diligências que estiverem em andamento e que não forem juntados ao inquérito policial, mandado de busca para ser cumprido, interceptação telefônica em andamento, agente infiltrado, ou seja, aquelas diligências em andamento que comprometem o sucesso da investigação, caso o defensor do investigado tenha acesso, o delegado de polícia pode restringir esse acesso, pode não juntar ao inquérito policial e somente depois que a diligência for realizada, por questões óbvias, é que ele vai dar acesso ao advogado. Por exemplo, como é que se dá acesso ao advogado de uma representação de um mandado de busca domiciliar? A diligência ficaria sem eficácia. Como é que se dá acesso ao advogado de uma interceptação telefônica em andamento? A diligência perderia sua eficiência, perderia o sentido de existir, porque essas diligências elas só acontecem e elas só produzem efeitos e elas somente terão resultado se o decorrer delas tiver preservado o seu sigilo. Se você der acesso ao advogado dessas diligências, a investigação criminal com certeza ficou comprometida. Então, em razão dessas situações, as diligências em andamento não podem, o delegado de polícia pode recusar a fornecer as informações ao defensor. Ponto. Inclusive está previsto na lei, isso inclusive está previsto na súmula vinculante número 14 do STF. Segundo, nos casos em que a investigação criminal foi inerente a fatos que tramitam sob segredo de justiça, seja por imposição legal, como nos casos de crimes contra a liberdade sexual, crime de estupro, ou seja, por imposição do juiz, imposição judicial, o advogado somente pode ter acesso ao inquérito policial mediante procuração com poderes específicos. Ah, Ricardo, e nas outras situações que não são fatos sob segredo de justiça? O advogado tem acesso independente de procuração, basta pedir e se apresentar como advogado do investigado. E por último, investigações criminais que tramitam sob segredo de justiça envolvendo organização criminosa, os crimes da Lei 12.850. O advogado somente poderá ter acesso ao inquérito policial mediante procuração com poderes específicos e desde que haja autorização judicial. Então você tem que fazer um pedido, um requerimento ao juiz. Então são essas as circunstâncias, né, que às vezes limitam o defensor a ter acesso ao inquérito policial. Então basta seguir essas regras que o defensor poderá exercer o seu direito, que está previsto inclusive no Estatuto da OAB, que é de acessar investigações criminais
no âmbito da delegacia de polícia. Então, a investigação criminal, ela não tem sigilo absoluto, né? Ela tem um sigilo relativo, porque nós sabemos agora que o advogado do defensor é direito dele ter acesso ao inquérito policial. Nessa circunstância que nós falamos, né? Diante desse contexto, e aqui eu faço uma observação final, Ricardo, e se eu for lá na delegacia, pedir acesso do inquérito ao delegado de polícia e ele sem qualquer motivo recusar, ou nos casos que exigir procuração, porque a investigação tramita sob segredo de justiça, eu apresentar a procuração com poderes específicos e ele recusar, ou nos casos que envolver organização criminal, organização criminosa, eu pedir acesso ao inquérito policial, mediante procuração com poderes específicos e levando a autorização do juiz e ele recusar, poderá o delegado responder por crime de abuso de autoridade. Mas você vai provocar o juiz, no caso o juiz das garantias, informando que o seu acesso à investigação criminal está sendo violado. E o juiz, com certeza, vai determinar ao delegado de polícia, sob pena de crime de desobediência e de abuso de autoridade, o acesso à investigação criminal. Então, pessoal, gostaram da aula? Se gostaram, deixe os seus comentários, deixe um like e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.